Tá. Bom dia, pré-candidato. Vamos dar início à nossa série de entrevista a pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. E a primeira pergunta é: por que o senhor resolveu colocar seu nome como proposta para comandar a capital amazonense? O objetivo é mais do que nome e sim colocar ideias alternativas. Eu olho para um lado e para outro e eu vejo as mesmas práticas, as mesmas ideias. Eu quero aproveitar a minha experiência como legislador, fui deputado por mais de 20 anos, secretário estadual, secretário nacional de Ciência e Tecnologia, sou professor doutor da UFAM. Eu quero aproveitar esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento administrativo, esse conhecimento legislativo para ajudar a resolver os graves problemas de Manaus. Eu entendo que a solução é pela ciência. Então eu compreendo que como pesquisador, como cientista, como gestor, como parlamentar, eu acumulei uma experiência suficiente para ajudar a resolver os problemas de Manaus. Por isso eu coloquei o meu nome à disposição e o Partido Comunista apresentou o meu nome por unanimidade à federação. Nós somos hoje uma federação. A federação do presidente Lula é composta por 3 partidos, o PCdoB, o PT e o PV. O PT também apresentou agora um outro nome. Então, nós temos 2 pré-candidatos na federação e até junho nós definiremos qual dos 2 nomes representará a federação do presidente Lula na disputa pela Prefeitura de Manaus. Como o senhor avalia a situação de Manaus nos últimos anos? A resposta está coerente com a primeira questão que você levanta. Entra prefeito, sai prefeito e a situação permanece fundamentalmente a mesma. Insegurança completa, caos no trânsito, caos na geração de emprego, caos na saúde, caos geral, caos ambiental. E eu pergunto, nós temos água que não acaba mais, por que não usar essa água, inclusive, para meio de transporte? Como é possível uma cidade com 2 milhões de habitantes resolver o problema de trânsito, a não ser com o metrô? No mundo inteiro, não há uma única cidade do mundo com mais de 1 milhão de habitantes cuja solução do trânsito não tenha sido com o metrô. A vida é o maior patrimônio que você tem. Não adianta você estar com um bom emprego, um bom trabalho, boa casa, boa educação, etc., se você estiver morta. Então eu quero desenvolver uma política que garanta isso. A defesa da vida em primeiro lugar, com segurança dentro dos ônibus, com guarda de quarteirão na rua para proteger a população de ir e vir para casa livremente, que hoje não é possível. E eu fico pensando como é que a pessoa pode sair de casa e voltar tranquilo, sabendo que pode ser assaltada a qualquer momento, inclusive dentro dos ônibus, etc. Produção de comida, eu quero ajudar as pessoas a produzir comida em casa. Com a agricultura periurbana, isso não é nenhuma maluquice, não. Isso é absolutamente possível. A famosa agricultura periurbana. Ou seja, são essas ideias, são esses tipos de práticas, são esses tipos de concepções que eu quero levar para cá, para Manaus. Mas eu vou te dar um exemplo até mais simples. Você, não sei como é que os carteiros de Manaus vivem, porque eles vão levar uma correspondência nas ruas de Manaus, ela não tem nome e nem número. Ou tem número, começa assim do 10, já cai para o 30, sobe para o 30, cai para o 2, sobe para o 100. As ruas de Manaus, a não ser as ruas da Ponta Negra e aqui de Adrianópolis e alguns outros poucos bairros de Manaus, tem nome e número. É o completo, salve-se quem puder. Uma cidade, a 4ª cidade mais rica do país, Manaus, é a 4ª capital mais rica do país per capita. Como é que eu posso tolerar uma situação dessa? Por isso, a primeira pergunta sua e a sua segunda são absolutamente correlacionadas e explica qual é a minha motivação para ser prefeito de Manaus. Por isso, eu sou pré-candidato à prefeitura de Manaus. Com um orçamento de 9 bilhões, o senhor acredita que dá para fazer bem mais por Manaus em um ano? De novo, eu acabei de explicar isso. Manaus é a 4ª capital mais rica per capita do país. Ou seja, quando eu divido o orçamento pela população, você tem um valor per capita. Manaus é a 4ª capital mais rica do país. Se eu estivesse falando aqui de uma cidade
com pobreza absoluta, eu até aliviaria a crítica, eventualmente, aos gestores todos que passaram. Mas não é essa a realidade. Manaus é uma cidade rica. Então, é possível fazer e fazer muito mais. Mas é preciso fazer sem, inclusive, endividar a cidade. É possível fazer, inclusive, sem endividar a cidade. Como? Eu vou fazer, por exemplo, a minha política é de fazer a solução do trânsito, do metrô, com parceria público-privada. Abrir uma concorrência internacional para atrair gente que esteja interessada em fazer isso. Vou lhe dar um segundo exemplo dessas questões que eu estou falando. No mundo inteiro, viadutos, passar de nível são criadas para aumentar o fluxo do trânsito. Em Manaus, é para complicar o trânsito, porque você bota sinal embaixo do viaduto, você nas passagens de níveis, elas viram o beco com essa passagem de nível que liga a Daci Vargas, que corta Constantino Nery, na altura do Sírio-Libanês. Ali vem 4 pistas, vira 2. Como é que isso pode ser compreendido? Como é que eu posso aceitar isso? Então, isso revela limitação de gestão. Não é problema de dinheiro, é limitação de gestão. Porque as pessoas, ao invés de aumentar o fluxo, elas diminuíram o fluxo de carro ali e você tem engarrafamento para tudo que é lado. Manaus, portanto, como você percebe, é uma cidade rica, tem muito dinheiro, tem capacidade de endividamento e tem capacidade de se articular, que é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo buscar parcerias público-privadas, inclusive com a China, com os Estados Unidos, com quem quiser. Eu vou abrir uma concorrência pública internacional. Quem quiser participar será bem-vindo. E vai ter regras claras, republicanas, de gestão, e as pessoas poderão contribuir com o crescimento de Manaus e ganhar o dinheiro deles, sem nenhum problema. Eu não quero saber quem é que vai fazer isso, desde que faça de acordo com os padrões republicanos que nós vamos estabelecer. Qual a análise que o senhor faz sobre a educação e a saúde em Manaus? Educação, eu só ouço críticas. A saúde tem crise de dengue, tem crise de malária, tem crise de... Bom, morreu aqui milhares de pessoas, foi uma situação... Manaus, aliás, foi uma das maiores vítimas da pandemia, da epidemia que teve de Covid, foi em Manaus. As pessoas morreram aqui por falta de oxigênio. Se constatou também, por outro lado, que Manaus era a única cidade do Brasil que tinha algumas UTI, mas muito pouco, muito menor do que a população merecia. E o interior do Amazonas não tinha nenhuma UTI, o que fez com que o sistema de Manaus ficasse sobrecarregado e milhares de pessoas foram acometidas, centenas e centenas morreram exatamente por conta do colapso da saúde. Então, não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a segurança e, consequentemente, não funciona a gestão simplória da cidade de Manaus. Então, eu não estou falando isso para criticar ninguém. Eu estou fazendo uma constatação e eu entendo que é preciso, portanto, colocar alguém com ideias revolucionárias, com pensamentos criativos, inovadores, com base na ciência, para tentar resolver esse problema. Ou enfrentar o problema de maneira aberta e discutindo diretamente com a população. Quando alguém for levantar, Heron, mas essas tuas ideias custam muito dinheiro. Sim, então você é contra que proteja a população, você tem que dizer abertamente. Então você é contra que coloque gente para proteger a sociedade? Então diga abertamente que você não quer resolver, porque isso custa dinheiro mesmo. Não estou dizendo que isso é barato, não. Mas você acabou de constatar. Manaus tem um orçamento de 9 bilhões de reais. Isso é um privilégio que alguns estados inteiros não têm. Isso é um privilégio que o restante das 23 capitais do país não tem. Porque esse é o orçamento exatamente da 4ª cidade mais rica per capita do país. Em relação, voltando a falar sobre mobilidade urbana, o senhor acha que Manaus pode avançar melhor? Sem dúvida alguma. Desde que a gente coloque metrô numa cidade como essa, é possível resolver. Agora, com ônibus, você não resolve. Primeiro, porque não tem rua. Você sabe disso, você mora aqui. A primeira motocicleta que cai no meio da rua, hoje de manhã eu acabei de novo ver essa situação, lamentavelmente. Um acidente de moto, a rua já estrangula. Qualquer acidente de motocicleta em Manaus, a rua já estrangula. Então, se você não tiver
uma solução de metrô. E como é que é? Nós vamos rasgar as ruas? Não. Esse metrô tem que ser construído por cima das ruas, com plataforma superior, para não incomodar o trânsito atualmente, nem criar o sistema de desalojar as pessoas. Isso também não é nenhuma novidade, não. No mundo inteiro, os metrôs hoje são feitos assim. Não é mais subterrâneo, não. Subterrâneo aqui seria muito complicado, porque o nosso lençol freático é alto, a gente teria muito problema com água. Você faz por cima, com plataformas superiores, e tem o metrô, o trem, passando lá em cima. Só tem uma solução para resolver um problema numa cidade com muita população e com pouca rua, é o metrô. Sem isso, você não vai deixar teu carro, você não vai retirar teu carro, porque, evidentemente, você precisa chegar no horário correto. Hoje você tem problema até de pegar Uber. Tem gente que fica ligando, não consegue pegar Uber sequer. Então, se você tem o trem do metrô, que é um horário certo, um horário seguro, e que você vai te levar a um local certo, também com segurança, você vai deixar o teu carro em casa. E você vai descarbonizar o trânsito. Portanto, diminuir a contribuição da poluição e reduzir, portanto, o risco climático e, ao mesmo tempo, você vai chegar no trabalho com segurança. Percebo, portanto, que eu não estou brincando. É uma questão séria, Manaus, e é preciso encarar com a seriedade que ela merece. Entendi. Obrigada, pré-candidato.